Quem são eles? Quem são esses jovens com estilos de roupas e cortes de cabelos diferentes dos nossos? O que eles fazem? Quais são seus sonhos? Quais são seus medos? Bom, para tentar compreendê-los, é preciso examinar o contexto de suas origens e, infelizmente, suas histórias se originam na devastação. Era o fim da Segunda Guerra Mundial. Os aliados arruinaram os planos do eixo. Os vilanescos nazistas foram derrotados pela própria Rubris no território congelado e implacável da Mãe Rússia. Os Estados Unidos conseguiram a vantagem que tanto queriam e que lhes motivaram a participar do conflito, conquistando os meios para se tornarem a maior potência mundial. Ainda assim, teriam que dividir a ascensão com a poderosa União Soviética. Mas a guerra havia terminado de maneira catastrófica. Para suprimir a resistência do exército japonês, através do massacre da retaliação, os Estados Unidos lançaram mísseis atômicos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, pondo um fim desumano e trágico na guerra. O saldo final foi uma parte da Europa e da Ásia em ruínas, o início de um mundo dividido e assolado pelo medo das ogivas nucleares, uma crise econômica com impacto global e uma coleção de traumas, muitos traumas. Então, nesse mundo devastado de inúmeras formas pela violência dos conflitos bélicos, os sobreviventes de um dos eventos mais genocidas e destrutivos da história retornavam para casa. E o que você faria depois de experimentar os horrores da guerra? Como se confronta uma vida normal depois de ter visto o rosto frio e cruel da matança? Como se respira depois de ter sentido o odor fétido da morte? Como se dorme com os complexos de culpa? Uma parte considerável dos ex-combatentes não conseguiu lidar com o estresse pós-traumático e se afogou em drogas e bebidas ou cometeu suicídio. Aquele era um tempo no qual o suporte psicológico não era tão evidenciado como relativamente é hoje. E, honestamente, independente do suporte ou não, o adoecimento psíquico de ex-combatentes é um fenômeno complexo e complicado o suficiente para permanecer difícil de se elaborar e ainda em pauta na atualidade. É uma condição trágica causada pelo contato com tudo que há de pior na humanidade, na existência. É um mergulho doloroso no próprio real. Apesar disso, muitos conseguiram continuar caminhando, não menos traumatizados ou menos afogados em drogas e bebidas, mas talvez bastante estimulados pelo desejo de vivenciar uma vida tranquila e ordinária. Então, construir uma família parecia um bom meio de atingir esse objetivo, principalmente se fosse uma daquelas famílias idealizadas nas propagandas de TV, reflexos dos devaneios capitalistas neoliberais em ascensão. E bom, naquela época, famílias possuíam a tendência de incluir muitos bebês. Assim, os filhos da Segunda Guerra nasceram, e eles foram muitos, nasceram aos montes. A sua geração até ganhou um nome infame por conta da taxa explosiva de natalidade. Os filhos dos traumatizados sobreviventes da Segunda Guerra Mundial são os tais baby boomers, aqueles com os quais gostamos de fazer piadas no Twitter. Os boomers não cresceram em condições familiares saudáveis. Como todos nós, eles foram vítimas de transmissões geracionais de traumas. Mas, no caso deles, em específico, os traumas transmitidos, além de relacionados às questões subjetivas de cada um, estavam bastante atrelados a contextos históricos avassaladores, representando profundas feridas coletivas. Seus pais, como já dito antes, viveram durante a Segunda Guerra, e enquanto lutavam, as suas mães tiveram que lidar com responsabilidades insanas em decorrência do contexto. A produção nas fábricas, atuação nas enfermarias e escritórios, trabalho como motoristas de caminhão e tanques, atividades domésticas, enfim, uma quantidade desumana de tarefas recaiu sobre as mulheres em um tempo de instabilidade. E antes disso, seus avós também haviam vivenciado momentos impactantes. Anteriormente à Segunda Guerra, a crise de 29 dos Estados Unidos e a Primeira Guerra Mundial já tinham sido adventos que influenciaram o mundo inteiro de forma catastrófica, juntamente às circunstâncias sociopolíticas específicas de cada país. Por isso, os boomers do mundo todo são descendentes diretos desse ciclo, tanto histórico quanto psicológico, de lesões sociais.
ou seja, foram crianças que cresceram em um ambiente adoecido, geralmente marcadas por um ciclo de violência que foi potencializado por questões históricas e por noções culturais questionáveis. Portanto, essa foi uma geração que esteve bastante vulnerável a problemas como parentalidade ausente ou nociva. Naquele contexto, o comum era uma função parental negligente e afetivamente distanciada, costumeiramente opressiva, abusiva e violenta. E se hoje em dia esses são temas obscuros e ainda no início de um processo de discussão popular, imagine como era naquele tempo. Além disso, para piorar, os valores cultuados na época corroboravam com essas interações emocionais, mostrando-se bastante repressivos e autoritários. Estavam em sintonia com a onda de conformismo e hipocrisia que se aprofundou nos anos 50 e eram emanações do pensamento calvinista puritano que baseou a modernidade ocidental. Um pensamento que defendia, entre outras coisas, o patriarcalismo e a submissão das mulheres e crianças no âmbito familiar, responsáveis por estimular relações de poder abusivas e violentas. Era uma cultura que permeava não só a estrutura familiar, como também a maioria das relações sociais, incluindo as que aconteciam nas ruas e nas escolas, igualmente inclinadas à repressão. E, sejamos honestos, é uma cultura que ainda permanece viva e entranhada nos nossos inconscientes e nas nossas ações. Enfim, a partir daí você já consegue imaginar o ressentimento que as crianças daquela geração desenvolveram ao longo do tempo. Uma revolta mobilizada por um conjunto de traumas psicológicos, socioculturais e históricos que foi manifestada em nível coletivo quando eles começaram a construir a própria identidade, isto é, durante a adolescência. Então, no decorrer do tempo, com o capitalismo e as políticas neoliberais em ascensão no momento pós-guerra, aquela geração iniciou o período da adolescência em um mundo cada vez mais pautado no consumismo. O crescente poder de compra que os jovens ganharam durante as décadas de 50, 60 e 70 possibilitaram a sua influência no mercado e na indústria do entretenimento, facilitando uma série de movimentações culturais e artísticas. Dessa forma, iniciou-se toda uma onda de tensão entre os baby boomers e o status quo das gerações anteriores, um confronto estimulado por trauma e ressentimento. Mas, bora falar de pelo menos alguma coisa legal nesse vídeo. Eu acho que o modo mais interessante de examinar o contexto da juventude boomer talvez seja interpretá-lo através da arte. Naturalmente, as expressões artísticas representam um excelente filtro para se explorar as nuances das épocas, servindo como um veículo para os valores, ideologias e dilemas geracionais. Nesse sentido, um filme que pode nos ajudar a compreender a identidade e o enquadro social daqueles jovens é A Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989. Dirigido por Peter Weir e estrelado por Robbie Williams, A Sociedade dos Poetas Mortos conta a história de um grupo de estudantes de uma escola da elite estadunidense que, durante o ano de 1959, são guiados por um excêntrico professor de literatura através de uma jornada de descoberta dos próprios sonhos e das próprias paixões. É um drama temporal sobre coming of age que explora diversos temas atrelados às dores do crescimento, como o difícil confronto com as figuras paternas, a busca por um lugar no mundo, o medo do futuro e as trágicas consequências da repressão familiar. Mas, além da excelente trama sobre amadurecimento e das várias referências à literatura, poetas românticos do século XIX e filosofia, o filme possui um comentário muito inteligente sobre o microcosmo juvenil norte-americano do período pós-guerra.
Isso fica claro a partir de como os protagonistas representam jovens angustiados e machucados pela opressão parental, impedidos de seguir os próprios desejos que contradizem as expectativas dos pais e do establishment. Logo no início da narrativa, nós somos apresentados aos personagens enquanto eles deixam seus lares para ingressar no colégio interno de Welthorn Academy. De maneira penitenciária, eles são obrigados a estudar nessa instituição preparatória, cujos pilares são a tradição, a honra, a disciplina e a excelência. Um claro análogo para a própria sociedade americana do final dos anos 50, e extremamente conservadora e conformista. Ou seria a sociedade americana atual? Assim, a sorte desses jovens foi ter encontrado John Keating, um professor novato completamente anacrônico e incompatível com aquele establishment. A assimetria do personagem em relação ao sistema tradicionalista e metódico daquele colégio é o que sustenta o filme, inclusive. É um ponto muito bem reforçado pela direção do Peter Weir e pela atuação espirituosa e cheia de energia do Robbie Williams. Reparem como, quando ele dá a sua primeira aula no filme, a composição das cenas trabalha para destacá-lo do cenário e do resto dos personagens, apresentando-o como um peixe fora d'água. Desde a cor do seu figurino, a maneira que a câmera o filma, aos maneirismos da atuação, tudo torna Keating vibrante e pulsante, praticamente a única coisa viva no ambiente. Essa é uma sequência realmente inteligente ao introduzir os temas do filme e a iniciar o desenvolvimento dos personagens. Os diálogos são todos baseados na filosofia do Carpe Diem, pela qual o filme se tornou popular, e então ela faz uma comparação entre diferentes gerações de jovens e faz questão de lembrar como o tempo que temos é curto e precioso e precisamos fazer algo em relação a ele, pois em breve estaremos embaixo da terra, ou pior, poderemos estar mortos enquanto vivos, mortos na posição de conformismo e estagnação. Dessa forma, ela associa todos os estudantes aos ex-alunos das fotos, que provavelmente já morreram ou se tornaram parte desse mundo cinzento, entediante e opressivo onde os protagonistas vivem. E John Keating se destaca como essa figura quase espiritual, como uma espécie de arauto da juventude, que encarna a poesia e a beleza das possibilidades de ser jovem e ainda ter a chance de construir a própria identidade, de escrever os próprios versos. Então, é exatamente a partir dessa vivacidade, dessa paixão, aliadas à irreverência e a um forte senso de individualidade, que o personagem encapsula tudo que esses jovens mais precisam, representando um mediador essencial para as suas jornadas de amadurecimento. Então, desafiando as normas educacionais ortodoxas da Welthorn Academy, ele ensina aos seus alunos, através da arte, noções humanistas sobre a existência e o amadurecimento, como a busca pela individualização, o culto ao senso de aventura e descoberta e a coragem de aproveitar a oportunidade rara e bela que é simplesmente existir. É uma experiência inspiradora acompanhar os personagens aprendendo sobre a beleza de lutar pelos próprios sonhos e o valor de nunca abrir mão da liberdade, humanidade e singularidade, jamais se acomodando ou se conformando com as convenções. Mas, ao mesmo tempo, também é angustiante assistir a forma como o filme é realista e explícito quanto às consequências horríveis do abuso psíquico, tanto familiar quanto institucional, mostrando os danos imensuráveis que ele pode causar a um ser humano,
principalmente na adolescência, que é um período de intensa vulnerabilidade. E, embora a obra faça um bom trabalho em humanizar as gerações anteriores àqueles jovens, comentando a semelhança entre as juventudes e enaltecendo a importância de romper com o conformismo para não se cometer os mesmos erros dos antepassados, ela é uma obra bem piedosa. Ela não tem piedade ao nos fazer sentir desolados com a crueldade daquela tradição, que banalmente aprisionava adolescentes em uma redoma de costumes e expectativas, tentando sufocar as suas individualidades e as suas identidades. Por isso, A Sociedade dos Poetas Mortos é realmente um retrato muito sensível da adolescência. Porém, muito mais do que isso, é uma excelente janela para se observar o momento histórico e sociocultural daquela geração, não só estadunidense, mas de um mundo inteiro que estava cada vez mais globalizado e massificado. Ou seja, a obra encapsula o zeitgeist de toda uma época. O professor John Keating e os seus alunos, através do culto à liberdade, à expressão, à boemia, ao idealismo e ao romance, simbolizam os valores humanistas que nortearam o chamado Beat Generation, um movimento literário e intelectual fundado em 1948. Entretanto, exatamente por ser completamente destoante e desconexo do caráter de seu contexto histórico e do modelo da sociedade a qual pertencia, o Beat Generation inspirou e baseou as expressões dos jovens boomers, que cresceram inconformados com o mundo de seus pais. Nesse sentido, esse movimento, criado por três intelectuais de uma geração anterior à Segunda Guerra Mundial, era como o próprio John Keating, anacrônico, inconformado, romântico e revolucionário, e assim como o personagem, influenciou os jovens a se erguerem contra as convenções e as tradições de seus microcosmos sociais, repressores e conservadores. Não é à toa que o conjunto de percepções filosóficas, culturais, literárias, sociais e políticas do movimento, definitivamente contrárias ao establishment, nortearam o manifesto cultural mais importante da geração boomer, a famosa contracultura dos anos 60 e dos anos 70. Ok, acho que agora talvez tenhamos chegado no ponto em que você pode estar se perguntando como alguém tem tanto tempo e é estranho o suficiente para fazer um vídeo enorme falando dos baby sei lá o que, e qual seria o propósito de continuar a me assistir. Olha só, em minha defesa, eu só posso dizer que tenho noção de que esse vídeo está enorme e cheio de informações, ameaçando ser apenas um blá 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 maçante e deprimente sobre jovens angustiados. Então, é exatamente por isso que eu resolvi parar por aqui e dividir o vídeo em duas partes. Há muito que se falar sobre os baby boomers, através de diferentes perspectivas, e eu queria fazer essa análise sem comprometer o ritmo do vídeo e sem ser muito chato. Por isso, de antemão, eu já me desculpo por ter focalizado a origem da geração no contexto estadunidense,
Eu fiz isso porque seria apropriado explicar o teor conservador, imperialista, consumista e capitalista que reprimia aquela geração a partir da nação, que é o suprassumo de todas essas questões, não é mesmo? Fora isso, as especificidades de cada país se encaixam muito melhor e se tornam muito mais interessantes ao se analisar as expressões culturais dos baby boomers, que é exatamente o que eu vou fazer no segundo vídeo. E, por último, vale dizer também que nada falado durante esse vídeo aqui foi tirado do nada ou das vozes da minha cabeça, e eu vou deixar todo o material de pesquisa na descrição para quem quiser ler por conta própria, ok? Enfim, eu prometo que todo esse falatório vai fazer o mínimo de sentido no final do segundo capítulo e espero de coração que você esteja interessado em assistir. A verdade é que falar sobre o passado sempre é relevante de alguma forma, e, por mais que possa parecer vago e distante, quando eu conto a história dos baby boomers, eu também estou contando a nossa história, porque a origem deles, tudo que eles expressaram durante a juventude e as escolhas que fizeram envelhecer influenciaram o momento em que vivemos hoje, e, consequentemente, dizem muito sobre quem nós somos, todos nós que viemos depois deles. Dessa forma, quem sabe, analisando as suas histórias, possamos começar a enxergá-los não como os vilões ou os mocinhos, mas como seres humanos que tiveram que sobreviver aos próprios contextos e lidar com as próprias questões, assim como nós somos obrigados a confrontar, da maneira que achamos mais possível, interessante e conveniente, o tempo que nos é dado. Colham botões de rosas enquanto podem. O velho tempo continua voando, e essa mesma flor que hoje lhe sorri, amanhã estará expirando. O glorioso sol, lume do céu, quanto mais alto eleva-se a brilhar, mais cedo encerrará a sua jornada, e mais perto estará de se apagar. Melhor idade não há que a primeira, quando a juventude e o sangue pulsam quentes, mas quando passa, piores são os tempos, que se sucedem e se arrastam inclementes. Por isso, sem recato, usem o tempo, e enquanto podem, vivam a festejar, pois depois de haver perdido os áureos anos, terão o tempo inteiro para repousar.